O mal não existia até então para o homem. O mal ele não existe como uma entidade. É por isso que a melhor forma de explicar o mal é usando a luz. E Jesus usa muito disso. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Luz e trevas é uma alusão que Jesus faz. Por quê? Nós não conseguimos deixar esse ambiente escuro por si só. O que nós podemos fazer é tampar as luzes. Qualquer luz que venha de fora, qualquer luz que venha da lâmpada, nós temos que tampar para que esse ambiente fique escuro. Ou seja, o mal por si só, ele não existe. O que existe é a ausência do bem. É a ausência de Deus. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de Deus. E a partir do momento em que o homem cai, nós estamos ausentes do bem. É o que o apóstolo Paulo diz. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Então, Jesus faz a aliança com Abraão, depois disso faz as promessas para o povo de Israel e ali tem o seu modo de lidar com Deus, o modo de se relacionar com Deus. Nessa época, eles precisavam de sacrifício. Se você desobedecesse a lei de Moisés, você sacrificava o seu melhor animal para que Deus pudesse te perdoar. E você não tinha ali uma linha religiosa tirando a lei da sua vida. Você tem que andar de acordo com a lei e é isso que te faz povo de Deus. É mesmo, Deus. Aleluia, Jesus. Até Jesus. Jesus Cristo vem no Sermão da Montanha e ele diz assim, vejam, Moisés falou para vocês, não adulterarás, eu porém vos digo que aquele que pensar na mulher do próximo com seu coração, esse já adulterou. A lei de Moisés diz, não matarás, eu porém vos digo, aquele que sentir raiva do seu irmão, no seu coração, cometeu homicídio. O que Jesus está fazendo ali? Será que ele estava apenas deixando a lei mais dura para que a gente pudesse seguir? Não era isso. Ele estava falando assim, vocês acreditam que vocês são santos porque cumprem essa lei? E eu estou mostrando para vocês que vocês não são. Ele estava falando, vocês são dependentes de algo que não é a capacidade de vocês. Oh, Deus da glória, aleluia. Raça caída, é o que nós somos. Nascemos frutos do pecado, nascemos fruto de uma raça que está predestinada a morrer. É a primeira certeza da vida. Quando você nasce, você morre, você perece. E essa é a alusão que Jesus vai fazer da vida espiritual. Vocês estão mortos espiritualmente, é o que Jesus vai dizer. Aleluia. E isso era uma realidade que não era apenas para quem estava ouvindo o sermão de Jesus naquele momento, mas é de todo ser humano que ainda não teve um encontro com Jesus. É por isso que, irmão, se você teve um encontro com Jesus, você lembra exatamente ou um momento específico, ou um período da sua vida específico. Seja por uma visão, seja por uma palavra, seja por alguém que te apresentou o Evangelho, e a partir dali a sua vida muda, como se tudo que tivesse acontecido para trás não tivesse acontecido. É o nascer de novo, é uma nova vida. Mas nós estávamos assim, mortos, destituídos da presença de Deus, destituídos da graça de Deus. E se antes no Antigo Testamento era necessário um sacrifício para perdoar os pecados, para a gente também foi necessário. É verdade. Deus enviou Jesus Cristo, o Filho dele, o único, como um sacrifício vivo pelos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, eu sou Glória, aleluia. pentecostal. Nasci na Assembleia e eu sou pentecostal e eu gosto muito de ver os irmãos que têm dom de profecia, dom de cura. E eu poderia ser um profeta, não sou, ainda não tive tal experiência. Eu poderia vir aqui e falar grandes coisas na vida dos irmãos. Mas nada que eu falasse seria uma notícia tão boa quanto essa. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo foi enviado para o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. É isso que ele fez.
Ele resolveu um problema que por nós não conseguiríamos resolver. Vou lembrar os irmãos da oração de Getsemane. Jesus Cristo, na noite anterior à sua crucificação, ele ora e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Alguns teólogos acreditam que o cálice era um todo. A dor física que ele ia sentir, a dor emocional, psicológica. Mas um outro grupo, e esse eu faço parte, acredita que ele estava se referindo a uma coisa específica. Veja bem, quando Jesus estava sendo chicoteado, humilhado, quando ele recebeu uma coroa de espinho, em nenhum momento ele questionou. Pelo contrário, ele foi capaz de interceder por aqueles que estavam crucificando. Ele falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É mesmo, Deus, aleluia. Mas em nenhum momento Jesus questionou. Pouco antes da sua morte, ele levanta a cabeça para o céu e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado. Ele foi desamparado porque naquele momento o meu pecado, o seu pecado e o pecado daqueles que crêem no Filho de Deus estava sobre ele. Quando Deus olhou para o Filho naquele momento, ele viu os pecados da humanidade a qual Jesus salvou. E naquele momento, Jesus sofreu algo que eu e você nunca vai sentir, que é o desamparo de Deus. Jesus Cristo foi desamparado, sofreu, e por isso nós temos amparo. Por isso nós estamos aqui. É por causa do nome dele, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Miserável homem que eu sou, porque eu quero fazer o bem e não consigo. Porque eu quero largar a maldade, e a maldade, essa que eu quero largar, essa está comigo. Essa faz eu agir. Como eu sou infeliz. E ele começa Romanos 8, escrevendo assim: graças a Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta daqueles que entenderam que nós nunca vamos chegar na santidade de Deus. Quando nós estamos colocando o nosso relacionamento com Deus no nosso braço, nós estamos na beira de um precipício. Quando nós pensamos que a nossa força é capaz de seguir a lei, de ser santo, para que nós pudéssemos estar com Deus de modo digno, como nós estamos distantes de Deus. É por isso que Jesus Cristo fala: eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que sabem que precisam. Ele vem com perdão, irmão. Quantos aqui precisam do perdão de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui confessam Jesus Cristo como Filho de Deus? Meu Deus, aleluia. Ele é o Filho de Deus. Ele resolveu o maior problema que nós tínhamos, irmão. Aleluia. O desamparo de Deus não está sobre nós, mas o amparo de Deus está sobre nós. Ainda no livro de João, Jesus faz uma oração a Deus e ele diz assim: Deus, aquele que virá a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é Jesus Cristo prometendo, irmãos, que aquele que buscar a Deus pelo nome de Jesus vai ser amparado, vai ser escutado. E às vezes, meu irmão, tem alguém aqui com um desânimo tão grande, talvez por uma queda. Às vezes tem alguém aqui com um desânimo tão grande porque não conseguiu orar como queria, não conseguiu estudar a palavra como queria essa semana. Essa semana foi tão conturbada, colocou Deus como segundo plano. Meu irmão, saiba que quando você ora a Deus, Deus olha para você e Ele não está vendo o seu pecado. Ele está vendo o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. E aí alguém vai perguntar para o apóstolo Paulo: então a gente pode pecar deliberadamente? Então Jesus Cristo veio, morreu para que a gente pudesse ter liberdade? Meu Deus! Você veio ter liberdade, mas você não veio pecar deliberadamente. O que aconteceu aqui é uma troca de escravidão. Veja bem, a pessoa que sabe que depende de Deus, ela sabe que ela é escrava da própria carne, escrava do pecado. É por isso que ninguém ensina uma criança a mentir e ela mente.
Porque nós nascemos escravos daquilo que é a nossa natureza caída. Meu Deus, aleluia. Nós não saímos da escravidão do pecado para ser escravos de nós mesmos. Até porque aquele que é cristão, ele não consegue viver em pecado. Nós saímos da escravidão do pecado para sermos escravos do Espírito. Agora o Espírito Santo de Deus nos direciona, nos guia. Esse sentimento de quem sabe que é necessário Jesus Cristo. De quem sabe que precisa da oração, sabe que precisa da palavra. Isso é o Espírito Santo falando com você, meu irmão.